Pronto, já adicionamos nossos dois carros. Podemos adicionar outros detalhes na nossa cena. Vou habilitar aqui a vegetação. Eu vou colocar umas folhas espalhadas aqui no meu asfalto. Ó. Eu vou usar o Botanic para isso. Então vou aqui na pasta do Botanic. Vou adicionar um novo scatter. E tem essa opção aqui, ó. Misc Fallen Leaves. Vou dar um OK. Tá vendo que ele trocou mais uma vez também o material do asfalto. Então vou vir aqui, asfalto. Certo? Vamos aqui em File, vamos dar uma limpeza. Muito bem, vamos dar um Save. Eu vou selecionar meu asfalto, isolar ele. E o que é que eu vou fazer aqui, né? Tá vendo que a gente tem grama e tem folhas no nosso asfalto, né? Porque na verdade esse scatter, esse conjunto de scatter, por ser gratuito, ele veio, não é só folhas, é grama e folhas, né? Então o que é que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar esse Leaves Grass e vou clicar no menuzinho. Pronto, eu tirei ele, tá vendo? Eu vou reduzir um pouco, né? Eu vou reduzir um pouco a quantidade, tá demais, né? Ó, 500. Na minha vista da câmera, ó, essas aqui vão aparecer. A gente pode alterar, olha. A coloração das folhas. Então pode deixar mais verdinhas. Podemos... Cadê? Onde está? Seleciona. Aqui, ó. Summer. Outono. Tá vendo? Ó, laranjinhas. Eu vou colocar assim. Um pouco mais. Summer. Prontinho. Verdinhas. Podemos dar um random. Ó. Summer e outono. Tá vendo? Então, isso nos permite ter tá certo? Então adicionamos nossas folhas. Pouquinhas, vão aparecer poucas na nossa câmera. Eu vou sair, vou tirar o isolamento. Vamos ver como vai ficar. Muito bem, olha só. Ficou bonito, tá bonito, não tá feio não. A gente pode dar um randomize, ó, na rotação das folhas. Acho que vou deixar padrão, posso dar uma recalculada. Vou trocar aqui para 450, menos ainda. Olha só, vou aumentar mais um pouco. Aqui a questão de teste, a gente vai fazendo, a gente vai vendo, olha. Pronto, minhas folhas estão um pouco mais variadas. Só que eu quero fazer um efeito diferente aqui com minhas folhas. Esse meu carro está passando, ele vai ter o motion blur, então ele está com a sensação de movimento. E eu quero que tenha algumas folhas voando aqui, ó, do asfalto, na parte de trás do meu carro. Como é que eu vou fazer isso, Fê? Como é que a gente vai fazer isso? Eu encontrei uma maneira que ficou um resultado bacana. Eu utilizei isso aqui no meu render. Olha só, quero esse efeito aqui, as folhas voando, tá vendo? Com o movimento do carro. E eu vou mostrar para vocês como é que eu cheguei como é que eu fiz esse efeito. Então eu vou adicionar meu cursor 3D aqui atrás do meu carro. Vou aqui na parte de assets, vou colocar dentro dessa coleção e vou adicionar um círculo, tá vendo? Esse círculo eu vou rotacionar no eixo Y, ó, rotate Y 90 graus. E se a gente entrar no modo edição, né, nosso círculo nada mais é do que isso. Tá, vou reduzir um pouco e vou dar um extrude no eixo X, até onde eu quero que minhas folhas apareçam. Tá vendo? Mais ou menos aqui, ó, a gente pode reduzir a escala aqui. Olha, as minhas folhas vão subir um pouco. Tá vendo? Eu posso diminuir a escala. Eu quero que elas venham do piso para cá. Tá vendo? Muito bem. Depois eu vou dar um Ctrl R e vou fazer vários recortes aqui na minha malha. Se eu der um Shade Smooth, ela vai ficar assim. Eu vou lá nos meus modificadores, vou adicionar um Subdivision Surface e vou adicionar um Displace. E eu posso adicionar o Displace do gramado, ó. Já está feito, tá vendo? Olha só. E agora eu vou mudar um pouco isso. Aí a gente pode mudar o scale. Ele vai ficar essa forma meio louca mesmo. É esse o objetivo.
A gente pode usar só uma subdivisão, é mais do que o suficiente. A gente pode entrar no modo edição. A gente pode enlarguecer mais isso aqui, olha. Tá vendo? E se você já entendeu, a gente vai adicionar essas mesmas partículas aqui. Só que tem um pequeno problema, né? Eu vou ocultar a minha camada de vegetação para o meu render na viewport ficar mais leve. Ele vai ficar parecendo branco, né? Ele não tem material. Ó, depois de renderizado ele vai ficar branco. E eu não quero isso, eu quero que ele fique transparente. Então a gente vai criar um material chamado Transparent. Certo? E eu vou trocar o Principal Shader pelo Transparent Shader. Agora ele ficou transparente. Agora eu posso vir aqui, adicionar as folhas. Vou trocar o material, né, mais uma vez. Vamos pesquisar aqui, ó, Transparent, isso. Vamos dar um clear. E vou tirar a grama. Tá vendo? A grass. Prontinho, olha só. Vai lá, nossas folhas voando com o nosso carro, né? Eu vou reduzir a quantidade, por exemplo, 50. Olha só, que bacana. Elas vão vir. A gente pode randomizar elas agora, sim, né? Nesse sentido. Porque elas, no asfalto, a gente tem um risco de fazer isso e fazer com que elas fiquem entrando dentro do asfalto, né? Mas aqui não, aqui a gente pode rotacionar, mexer ainda. Aqui, olha, vai ficar muito bacana. Só que eu vou até aumentar um pouco a escala, isso. Muito bem, menos, um pouco menos. Vou rotacionar um pouco no eixo Y. Quero que elas venham daqui de baixo, isso. E olha só, já tá feito, né? Só que eu quero que essas minhas folhas, ó, esse meu objeto siga o carro, para que essas folhas também tenham motion blur. Essas folhas aparentam ter sido levadas pelo carro quando ele passou. E eu quero esse mesmo efeito. Então, para isso, eu tenho que fazer com que esse objeto também siga o carro, para que o motion blur também pegue nele. Então, o que é que eu vou fazer? Ó, com ele selecionado Shift, vou selecionar uma parte do carro aqui, vou dar um Ctrl P e vou setar um parentesco com esse objeto. Dessa maneira, quando eu mover o carro, as folhas também irão se mover. Certinho? Vamos testar? Vamos lá, olha. Eu vou dar um Box Selection apenas aqui na parte inferior. Mais ou menos frame 101, né? Vamos lá. Vou dar um F12 e vou lá. Nossas folhas estão com motion blur. A maneira mais fácil que eu encontrei de fazer esse efeito, de uma maneira que você não precise fazer simulação de vento, de partículas. E dessa maneira você consegue fazer isso no seu computador, no seu notebook, bem fácil, não vai pesar muito, tá certo? Mesmo que seu computador não tenha muita memória RAM, não tenha placa de vídeo muito forte, ou um processador, você ainda vai conseguir fazer esse efeito, certo? Muito bem. A maneira mais fácil que eu encontrei, tem como fazer muito mais bonito e muito melhor? Tem. Usando partículas, simulação de vento, isso vai requerer um pouco mais de conhecimento, a máquina, o seu computador vai ter que fazer o bake dessa animação, então é um processo muito mais pesado, que envolve mais técnica. Então essa aqui foi a maneira que eu encontrei de, mesmo um tutorial simples, ensinar um negócio bacana para vocês que qualquer pessoa consegue fazer na sua máquina em casa, certo? Só para complementar aqui a vegetação, ó, essa parte dos carros também, das folhas, eu vou duplicar esse objeto e vou trazer ele para cá, para aqui para cima, certo? Eu vou aumentar ele um pouquinho nesse sentido e eu vou dar um Alt P, dar um Clear no Parent. Dessa maneira ele não vai estar mais parentado com o carro. E aqui eu vou adicionar essas folhas aqui, ó, aqui em cima, tá vendo? Toda vida que eu mudo a escala, as folhas mudam de lugar. E aqui eu posso até trocar aqui, ó, para adicionar mais folhas ou menos folhas. Aqui eu vou colocar menos. Vou dar uma rotacionada meio diferente, olha assim, dessa maneira. Vou colocar mais um pouquinho. Quando habilitar o modo render, vai lá.
Essas aqui eu posso até reduzir um pouquinho o tamanho dela, a escala, tá vendo? Mover um pouquinho mais para cima, isso, e adicionar um pouco mais, acho que tá pouco. Olha só. A gente pode dar uma rotacionada nela, sim. Colocar ela caindo assim mais ou menos, ó. Também fica muito bonito. Vamos ver como é que tá ficando. Olha só. E elas vão ficar desfocadas, elas estão como que voando, né? Então essa é a maneira mais fácil que eu encontrei para fazer um efeito assim, parecido com simulação de folhas. Felipe, tem como a gente deixar também ela fazendo um motion blur? Tem também, eu não gostei muito do resultado com motion blur, mas olha, muito facinho, leve, né? Não vai pesar e gratuito, né? E de uma maneira gratuita, fácil de entender e de fazer. Olha, não, o efeito fica muito bacana. Essas aqui de baixo a gente pode dar um randomize aqui, ó, na rotação. Prontinho, olha só. Então terminamos nossa parte de vegetação e veículos. Vamos dar um save, não vamos esquecer de fazer isso. E vamos a partir agora para os detalhes finais da nossa imagem.